Olá, boa noite. Eu sou o José Maria, sou aluno aqui da Faculdade Pascoal Dantas. Nós estamos começando aqui nosso primeiro programa falando de teologia. Então eu quero convidar você, nessas próximas meia hora, nós estaremos aqui falando de teologia. Eu gostaria de inicialmente de falar aqui sobre o nosso curso de bacharel em teologia da Faculdade Pascoal Dantas. Sou aluno aqui do 6º semestre e gostaria de convidar você para conhecer aqui a faculdade, conhecer também o nosso curso de teologia. E esse semestre está aí com uma promoção muito boa. Você ainda pode iniciar o curso agora, ainda nesse semestre, até sexta-feira, você pode começar o curso de teologia, bacharel em teologia aqui na Faculdade Pascoal Dantas. Muito bem, nosso programa ele vai se chamar Falando de Teologia. Esse vai ser o nosso tema. Todas as terças-feiras eu estarei aqui para falar sobre isso, falando de teologia. Muito bem, afinal de contas, o que é teologia? O que vem a ser teologia? Esta palavra teologia, ela vem da língua grega, ela tem origem, inclusive, é claro, na Grécia, né? É a composição de duas palavras no grego, ou seja, é a composição da palavra theos, que significa Deus, com a palavra logos, que significa assunto, estudo, raciocínio, ou discurso. Então, teologia é a ciência de Deus, é o estudo sobre Deus, é o discurso sobre Deus, é raciocínio a respeito de Deus. Os antigos gregos, eles falavam dos seus deuses. Nós sabemos que a Grécia é o berço da mitologia, e quando eles falavam dos seus deuses da mitologia grega, então isto era a teologia. A teologia para eles, há 400, 500 anos antes de Cristo, era falar dos deuses gregos. O teólogo era aquele que discursava, aquele que falava a respeito dos deuses gregos, ou aquele que falava da interferência dos deuses gregos na vida das pessoas. Esses eram os teólogos, né? Muito bem, então o termo teologia tem origem na Grécia, aqui 400 anos, 500 anos antes de Cristo. Nós estamos colocando aí para você algumas imagens a respeito do que nós estamos falando aqui. Então, a teologia é a ciência de Deus. Nosso próximo slide, que fala sobre o tempo, a respeito do termo de teologia, né? A palavra teologia na Bíblia. A palavra teologia na Bíblia, ela não existe na Bíblia essa palavra. Ela não é uma palavra bíblica. Ou seja, quando a Bíblia fala de teologia, ela fala com outros termos. Ela fala de outra maneira. Por exemplo, a teologia, então, é o estudo, o raciocínio, o discurso a respeito de Deus, né? Tudo que se relaciona a Deus. A Bíblia, quando vai falar a respeito de Deus, ela usa outros termos. Ela usa, por exemplo, a palavra de Deus. Então, o termo teologia não é bíblico. Também a Bíblia não conhece o termo teólogo. Não existe este termo teólogo na Bíblia. Na Bíblia, outras palavras são usadas. Por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, existe um termo que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, um homem inspirado por Deus, alguém inspirado por Deus. A palavra inspirado significa ser soprado, soprar.
quando Deus inspira, é como se o sopro de Deus é sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto. Então, esta palavra que existe na Bíblia, theopneustos, é uma palavra difícil em termos para se pronunciar, é aquele que é inspirado por Deus. A outra palavra é o aprendiz de Deus. É o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:9, que nós estamos aprendendo de Deus, somos aprendizes de Deus, é aquilo que nós aprendemos de Deus. Então, a palavra teólogo não está na Bíblia, não é usada. Por quê? Porque esta palavra, tanto teologia, teólogo, fazia parte do contexto grego, do contexto da Grécia Antiga. E a Bíblia tem sua origem num contexto judaico. O cristianismo tem origem num contexto judaico. Os termos são utilizados no contexto judaico, são outros diferentes do contexto grego. Além disso, havia como que eu posso dizer, não um preconceito, né? Mas havia uma ressalva, uma resistência aos conceitos gregos. Os apóstolos, por exemplo, eles preferiram ser chamados de apóstolos e não de profetas. No Novo Testamento você percebe, quando você lê a Bíblia, você percebe que não existe a palavra profeta em designação a alguém. Os apóstolos foram chamados não de profetas. Por quê? Porque a palavra profeta no contexto grego, no contexto da Grécia, era uma palavra que poderia significar qualquer pessoa que adivinhasse, qualquer pessoa que fizesse alguma magia. E os apóstolos não queriam ser comparados com essas pessoas. Por isso eles usaram para si o termo apóstolo. E teologia também não foi um termo utilizado pelos apóstolos quando eles falavam de Deus. Quando eles raciocinavam e discursavam a respeito de Deus, eles preferiram usar a palavra pregação, ou seja, a palavra querigma, que era anunciar uma mensagem através de um discurso inspirado por Deus, e não uma palavra que se relacionasse mais àquela cultura grega, aquela cultura das divindades, aquela cultura da mitologia grega. Por esta razão, então, também o termo teologia, ou teólogos, ou teologai, não aparece na Bíblia. Muito bem. Mudando aqui o nosso slide, falando sobre teologia e Bíblia, né? Teologia e Bíblia. Muito bem, a palavra teologia significa então discursar sobre Deus, falar sobre Deus, raciocinar, pensar, filosofar a respeito de Deus e tudo aquilo que cerca Deus. Mas isso em termos, na Grécia, falando dos mitos. Muito bem. Então, teologizar seria conhecer, estudar. A Bíblia fala a respeito de conhecer a Deus. De conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? O que é conhecer a Deus nos termos bíblicos, na concepção bíblica? Eu estive pesquisando e peguei uma frase do teólogo João Batista Libânio, que ele fala o seguinte: o que é conhecer a Deus? Fazer experiência profunda a ponto de exprimir até as relações íntimas sexuais. Veja bem, a relação, o que o teólogo Libânio está falando é que o verdadeiro conhecimento, ele não se traduz em termos superficiais, ele não se traduz em termos de ouvir falar, mas em termos de experiência.
E a maior experiência que alguém, o maior conhecimento que alguém pode ter de uma pessoa, por exemplo, é a experiência de uma relação sexual. Não gostaria que esse termo fosse um termo pejorativo, porque na verdade ele não é. A maior intimidade que nós podemos ter de Deus é a intimidade da experiência profunda, do relacionamento profundo. E é justamente aqui que, quando as pessoas vão fazer teologia a respeito de Deus, vão estudar Deus, é aqui justamente o momento, é aqui justamente o lugar que elas erram. Porque a experiência, o conhecimento que se tem a respeito de Deus, deve ser um conhecimento profundo, um conhecimento que vai além de um oi, além de ouvir dizer, além de um simples estudar, além de uma simples pesquisa. É uma coisa muito mais profunda. E quando as pessoas fazem a experiência a respeito de Deus, elas ficam na questão da superficialidade. Por isso que elas não conhecem a Deus profundamente, né? A Bíblia fala muito a respeito nesse sentido de conhecer a Deus. No Velho Testamento existe um livro muito interessante, a qual inclusive nós estamos estudando aqui nesse semestre, que é o livro de Oséias. O livro de Oséias conta uma história muito legal. Deus orienta Oséias para que ele se case com uma prostituta, para que ele vá ao templo de Baal e ali ele pegue uma mulher como esposa. E Oséias casa com essa mulher. Essa mulher tem filhos. Só que a esposa de Oséias, Gomer, o abandona, o deixa, volta para o templo de Baal, volta à prostituição. E Deus faz justamente isso para que Oséias percebesse o que Deus estava passando, como que Deus se sentia com relação a Israel, porque Deus era o marido de Israel, num sentido figurado, é claro. Ele era o marido, mas o povo de Israel estava o quê? Trocando Deus, Yahvé, por Baal. E a palavra Baal também significa marido, proprietário, dono. E o povo de Israel tinha Baal como seu dono, Baal como seu proprietário, Baal como seu marido. E Deus queria que o povo de Israel abandonasse a Baal e voltasse para Deus, para que Deus pudesse recuperá-los como nação, pudesse ajudá-los, enfim, queria que Israel voltasse. Então nós vemos aí uma relação, Deus comparando o relacionamento do povo de Israel com ele, com o matrimônio, com o casamento, o relacionamento de marido e mulher, o relacionamento de Oséias com Gomer. Deus vê o relacionamento com o ser humano num prisma de um relacionamento de marido e mulher, um relacionamento de casamento, uma relação de casamento, uma aliança de casamento. E se nós, vamos dizer assim, imaginarmos, se nós compararmos como que é o relacionamento num casal, nós vamos ver quanta intimidade há no matrimônio. Tanto na parte de conversar, na parte de confidenciar, na parte de se relacionar, enfim, uma série de coisas acontece dentro do matrimônio que não acontece numa relação de amigos, por exemplo, numa relação de colegas, por exemplo, colegas de trabalho, não tem a mesma intimidade. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele é em termos de casamento, ele é em termos de matrimônio. Muito bem. Também, o apóstolo Pedro, ele fala algo muito interessante quando se diz a respeito de conhecer a Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele dá uma orientação. Ele diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. O que é santificar Cristo como Senhor no coração? É colocar Cristo
como Senhor da sua vida, como dirigente da sua vida, como aquele que orienta, aquele que determina o caminho. O que é ter Cristo como Senhor? Muitas pessoas recebem Cristo como Salvador, reconhecem Jesus como Salvador, reconhecem Jesus como um grande profeta, como um grande homem, um homem muito sábio, um homem que fez muitos milagres, mas nem todos reconhecem Cristo como Senhor. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que eles deveriam santificar Cristo no seu coração como Senhor. Ou seja, aquela relação com Deus deveria ser muito mais profunda. Deveria ser uma relação entre um senhor e um escravo, por exemplo. Entre o dono e o seu servo. Uma relação de submissão. Uma relação de conhecimento profundo. Porque ele diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, a preparação só pode acontecer se esta pessoa tiver um conhecimento profundo a respeito de Deus. Muito bem. Um outro texto também usado é em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha só, Paulo está falando aqui para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo era o auxiliar de Paulo, era o ajudante de Paulo, era o discípulo de Paulo, era o, vamos dizer assim, aquele que estava ao lado de Paulo, a quem Paulo confiava. E Timóteo se tornou um grande líder religioso, se tornou bispo na cidade de Éfeso, ficou muito tempo dirigindo, comandando, organizando na cidade de Éfeso a igreja. E ele diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como alguém pode ser aprovado? Como alguém pode se apresentar a Deus aprovado se essa pessoa não tiver um conhecimento profundo a respeito de Deus? Ninguém se torna aprovado. Ninguém fica aprovado se não houver uma preparação, um estudo, uma entrega completa a Deus, uma busca profunda de Deus. Na superficialidade, ninguém se torna aprovado. Se você estiver, por exemplo, estudando alguma coisa, se preparando, fazendo uma profissão, fazendo um curso técnico, por exemplo, se você estiver numa escola técnica, e ali você estiver fazendo um curso, se você fizer uma má preparação, no final do curso, o que vai acontecer? Você vai sair daquele curso sem saber tudo a respeito dele. Então, a preparação, a aprovação requer o quê? Uma entrega, uma busca profunda, né? E ele diz assim: como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Como obreiro, como um trabalhador braçal, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, só passa vergonha a pessoa que não se prepara. Só passa vergonha a pessoa que não faz uma experiência profunda a respeito de Deus. Aí, como Pedro disse assim: olha, quando alguém perguntar a respeito da fé que há em ti, vocês saibam responder. Então, para que você possa ter todas as respostas, para que você possa saber tudo a respeito, há necessário o quê? Uma busca, uma entrega profunda. E é nesses termos que Deus deseja que você também faça a sua teologia a respeito de Deus. Porque, na verdade, todos nós, de alguma maneira, somos teólogos. Quando você está conversando com alguém, qualquer assunto a respeito de Deus é teologia. Pode ser na informalidade, numa conversa dentro de casa, falando a respeito de um assunto da Bíblia ou falando a respeito de Deus. É teologia. A teologia está presente
em todo momento da nossa vida. Aliás, se diz que a teologia é a mãe de todas as ciências, a primeira ciência. Se nós fizermos uma retrospectiva histórica a respeito de teologia, nós vamos ver que a teologia foi uma das primeiras matérias das universidades que surgiram na época da escolástica, por exemplo, no final da Idade Média. A partir do século XII, XIII, a teologia foi a matéria fundadora de muitas universidades na Europa, de muitas faculdades na Europa. Foi uma das primeiras matérias a serem introduzidas na faculdade. Aí depois veio o direito, veio outras coisas, juntamente com a teologia. Então, se uma pessoa vai estudar biologia, por exemplo, de alguma maneira, na biologia tem teologia. Por quê? Porque Deus é o Criador, segundo a teologia, Deus é o Criador do universo, criou todas as coisas, criou todos os seres vivos. Logo, a biologia sai da teologia. Se nós formos estudar, por exemplo, o cosmo, astronomia, também é a mesma coisa. Se formos estudar matemática, também é a mesma coisa, porque de alguma forma a matemática tem origem na teologia, e assim por diante. Então se diz que a teologia é a mãe de todas as ciências. Tudo sai dela, porque de alguma maneira, qualquer ciência se estuda as coisas existentes nesse mundo. E as coisas existentes nesse mundo foram criadas por Deus. Se nós formos falar ou estudar sociologia, de alguma maneira, sociologia está ligado à teologia. Porque como explicar de uma forma sociológica o comportamento humano? Como explicar o comportamento de uma sociedade? A teologia tem as suas explicações para o comportamento humano. E assim por diante. Muito bem, mas afinal de contas, qual é a definição então de teologia? Qual é a definição então de teologia? Nosso técnico vai colocar aí para nós, o slide 7, sobre definição de teologia. Então diz assim, que é o estudo das coisas relativas a Deus. João Batista Libano, ele fala, é o estudo das coisas relativas a Deus. Champlin também diz a mesma coisa. A sua natureza, a obras e as suas relações com os homens. É o estudo das coisas relativas a Deus, a sua natureza, a natureza de Deus, o estudo da natureza de Deus, as obras de Deus e em suas relações com os homens, a relação de Deus com os homens. Um outro conceito a respeito de teologia diz assim, que teologia é um corpo de doutrinas, acerca de Deus. E é claro que essas doutrinas, elas estão relacionadas com a igreja, com uma religião. Então, teologia é o corpo dessas doutrinas, né? E as suas relações com os homens estão relacionadas a uma igreja ou com uma religião. Então, eu gostaria de finalizar este programa, não é? Convidando você a fazer a sua experiência de Deus, fazer o seu estudo, né? O seu raciocínio a respeito de Deus, procurar conhecer melhor o seu Deus. Quem sabe, você que está me ouvindo aí, na sua casa, em quase todos os lares hoje, ou se você não tiver na sua casa, você pode ter na internet, todos nós temos acesso a uma Bíblia. De alguma maneira, nós temos acesso a uma Bíblia, ou escrita, ou através da internet. Você pode ter acesso à palavra de Deus. E você pode, então, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer mais
a respeito de Deus. Mesmo que você, meu querido ouvinte, não acredite em Deus. Você pode dizer assim, olha, eu não acredito em nada do que você está falando, não acredito em Deus, essa história aí é tudo mentira, não acredito na Bíblia, a Bíblia é um livro escrito por homens. Aliás, no próximo programa a gente vai falar um pouco mais, vamos falar só sobre a Bíblia, o que é a Bíblia de fato, não é? Na terça-feira que vem nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por homens realmente? Então, terça-feira que vem nós vamos falar sobre isso. E quem sabe você diga isso. Mas eu quero convidar você a deixar tudo que você aprendeu até hoje, tudo que você pensa a respeito de Deus, e recomeçasse o teu raciocínio. Começasse lendo a palavra de Deus. Comece pelo Evangelho de João, né? No Novo Testamento. Comece por aí. E ali você vai fazendo as suas anotações, as suas considerações. E procure conhecer a Deus. Procure fazer o seu raciocínio, o seu estudo a respeito de Deus. Eu quero agradecer todos vocês, né, que estão aí na audiência. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. Pessoal, o nosso grupo, né, de líderes da Missão da Fé Apostólica, alguns irmãos estão na audiência ouvindo esse programa, quero mandar um abraço rico para vocês. A minha esposa também, a Rosângela, minha querida filhinha, né, a Catarina, Deus abençoe, obrigado aí, e tantos outros que estão aí ouvindo este programa, e obrigado pela sua audiência, obrigado aí pelo carinho que vocês têm dispensado, algumas pessoas mandando foto, imagens, que Deus abençoe vocês. Olha, terça-feira que vem, às 8 horas, eu estarei aqui, eu vou falar sobre o livro, a Bíblia. O que é a Bíblia? Hoje eu falei o que é teologia. Teologia é uma busca profunda a respeito de Deus. E domingo que vem nós vamos falar sobre o que é a Bíblia. Que livro é esse que causa tanto espanto, tanta comoção e também muita rejeição? Deus abençoe você. Até o próximo programa, terça-feira que vem. Fique na paz.